seja bem-vindo, seu amigo economista. Agora vamos conversar sobre a disputa entre Arábia Saudita e Rússia sobre o mercado de petróleo. Ambos são grandes produtores de petróleo e estavam divergindo sobre os rumos que eles gostariam de dar a esse mercado. A Arábia Saudita é uma grande produtora de petróleo e tem vastas reservas. É importante que se diga que as reservas delas são de petróleo de excelente qualidade e o custo de produção é muito baixo, porque é um petróleo em terra, enfim, é muito raso, muito fácil de ser produzido. Então ele consegue ser produzido a um custo muito baixo. A Rússia, por sua vez, ela tem petróleo de um pouco pior qualidade e o custo de produção é bem mais elevado. A Arábia Saudita é uma das líderes da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É um cartel internacional. São um conjunto de países que se organizam deliberadamente para influenciar nos preços de petróleo. A Rússia formalmente não participa desse grupo, mas nos últimos anos ela estava interagindo, atuando conjuntamente com esse grupo. Então eles deliberadamente tentam influenciar de acordo com seus interesses. Então determinar um preço internacional de petróleo de forma que ele se beneficie. Então assim, eles controlam a produção, cada um distribui uma série de cotas, enfim, como cada um vai produzir para gerar um preço final de equilíbrio mundial que seja satisfatório para todos desse grupo. E aí teve uma divergência, porque, e como todo cartel, tem um incentivo à burla, porque individualmente é melhor para cada país produzir mais e ter um preço mais alto. Só que se cada um agir dessa forma, todo mundo produzindo mais, você vai ter uma maior oferta de petróleo ou do produto que seja, e aí o preço vai cair. Por isso que cartel é uma figura bastante instável, porque o interesse individual é diferente do interesse desse grupo, desse coletivo. Então você tem esse incentivo à burla. E foi o que aconteceu nessa disputa. Existem muitos interesses envolvidos. Se você tem um preço de petróleo muito alto, é claro que pode ser interessante porque você ganha mais dinheiro por barril vendido, mas ao mesmo tempo você acaba vendendo menos quantidade de petróleo, porque se você aumentar a sua oferta, o preço para todos vai cair. Um preço mais alto viabiliza produção em lugares mais caros, por exemplo, o pré-sal, e, por exemplo, o shale gas, que é um petróleo especial muito a partir de rochas, enfim, que está sendo produzido nos Estados Unidos. E os Estados Unidos teve uma revolução nos últimos anos, que ele conseguiu passar de grande dependente de petróleo para até exportador, por conta dos preços altos. Como o preço estava alto, ele conseguia produzir esse petróleo muito mais caro e conseguia abastecer o seu mercado. Então aquela ideia do grande comprador de petróleo mudou nos últimos anos em relação aos Estados Unidos por conta dos preços altos e dessas novas tecnologias que viabilizaram essas reservas no seu país. Também as tecnologias limpas, energias renováveis e tal, se o petróleo está muito caro, você viabiliza essas novas estratégias, que também são caras, são incipientes e tal. Se o petróleo ficar muito barato, por mais que tenha um impacto ambiental e tal, você tem um estímulo muito forte para voltar a usar petróleo. Vou usar diesel, que é um derivado de petróleo. Enfim, em vez de gastar muito dinheiro para desenvolver uma tecnologia, para consumir energia renovável, aquela solar, eólica, enfim, todas essas. Então você tem impacto para todo o setor de energia. Se o petróleo está muito caro, você viabiliza várias áreas produtoras no mundo, inclusive, por exemplo, da Rússia. Se o petróleo está muito barato, você inviabiliza essas áreas e os produtores de petróleo acabam, eventualmente, ganhando menos dinheiro. Então tem toda essa estratégia política e econômica que tem que ser negociada, organizada. Então o que aconteceu nessa disputa foi até paradoxal, porque a Rússia queria baixar o preço, a Arábia Saudita não queria manter o preço um pouco mais elevado, e aí como não chegaram a um acordo, a Arábia Saudita resolveu radicalizar. Você quer baixar o preço? Então eu vou baixar o preço de vez, só que eu vou baixar muito o preço e só eu vou ser competitivo.
porque o meu petróleo é muito mais barato que o seu. Então, se eu baixar muito o preço, nem você vai conseguir produzir, porque o seu petróleo é um pouco mais caro. Então, foi uma decisão bastante radicalizada da Arábia Saudita, e aí a gente tem que ver qual vai ser a reação da Rússia nos próximos momentos, porque parte da estratégia da Rússia também é que ela estava incomodada com a situação dos Estados Unidos, que estava viabilizando esse petróleo especial lá deles, o shale gas. Então, parte da estratégia da Rússia era quebrar essa indústria de shale gas americano. E a Arábia Saudita é um grande aliado dos Estados Unidos. Se ela derrubar de vez o preço, vai também viabilizar o shale gas americano e vai ter uma reação por conta dos Estados Unidos. Então, assim, é muito improvável que essa situação toda se sustente por muito tempo. Porque, por mais que seja uma posição radicalizada, tudo indica, ou existem alguns indícios, de que foi uma postura dura da Arábia Saudita, mas simplesmente para trazer a Rússia de volta para a negociação. Ela realmente botou o preço muito, muito para baixo, teve queda de 30% do preço do petróleo. Ela provavelmente vai aumentar a produção e ela, pela estrutura dela, ela consegue aumentar a produção de uma maneira muito rápida, muito simples, porque suas reservas são realmente muito fáceis de serem acessadas, diferente de muitos outros países. Então ela fica numa posição bastante privilegiada e de influência. E o que é mais esperado é que a Rússia volte a negociar em alguma medida e não tenha essa postura tão radicalizada de antes. É claro que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Isso pode demorar uma semana, pode demorar um ano ou mais. Esse preço de equilíbrio aí que a Arábia Saudita vai encontrar pode ser $30, pode ser $20, pode ser um pouco mais. Se for um pouco mais, viabiliza algumas áreas. Se for for perto de $20, realmente aí é uma revolução no mercado. E esse, digamos, choque do petróleo é muito diferente das duas crises que a gente já teve, porque é um choque de baixa. Então é paradoxal a economia mundial, as bolsas de valores ficarem com problemas diante de um choque de baixa, porque a princípio, fora as empresas de petróleo, para a grande maioria das outras empresas que são consumidores de petróleo, esse produto estando em patamares baixos é interessante. É ruim para o meio ambiente, mas enfim, para os negócios não dá para dizer que é um impacto tão negativo. Então, uma crise realmente diferente de todas, com um componente político muito forte, estratégico, uma crise de baixa. E aí você tem uma outra novidade, que você teve um aumento da oferta, porque a Arábia Saudita falou que vai produzir mais, e uma crise de demanda, porque a China está com problemas econômicos ligados ao coronavírus. Então você tem assim, um efeito duplo. Você tem uma menor demanda por petróleo, e uma maior oferta. Então, essa combinação realmente é para jogar os preços lá no chão. A gente também, do ponto de vista da demanda, a China, agora nesse momento do vídeo, talvez já tenha passado pelo momento mais grave do coronavírus, a economia pode se recuperar nas próximas semanas e meses, pode voltar a ter uma demanda por petróleo mais regular, mais previsível, mas enfim, a grande questão é que temos um momento de incerteza muito grande. E aí fica todo mundo apavorado nesse momento de incerteza, ninguém sabe o que vai acontecer. Como eu disse, o preço pode virar 20, pode ter um equilíbrio muito mais alto, e isso aí vai influenciar totalmente os negócios. Então, realmente o que a gente pode fazer é acompanhar, criar cenários. Se o petróleo for 20 é uma coisa, se o petróleo for 40 é outro, se for mais caro que isso é outro. E vai acompanhando, cada dia uma novidade. E esse imbróglio pode durar semanas, meses ou muito mais. Mas enfim, é uma disputa que tem componentes que influenciam o mundo inteiro. Desde a indústria, de vários países, até política, tem eleição para os Estados Unidos esse ano. Enfim, é uma conjuntura com múltiplas oportunidades e múltiplos fatores para serem observados e avaliados. Vamos acompanhar. Um abraço.